CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Oi pessoal, muito bom dia! Estamos no ar com o CBN Universidade deste sábado e vamos aos destaques do nosso programa. O EPB debate a nova ordem mundial e a gente traz a avaliação de um especialista sobre segurança e governança global. Biblioteca de Obras Raras digitaliza cordéis e disponibiliza para visualização online. E tem edital aberto para reingresso, transferência de curso e de turno na UEPB. A entrevista desta semana é sobre a agricultura familiar, com a professora Elida Correa. Prograde abre inscrições para colação de grau 2023.1. As solenidades estão previstas para o mês de julho. E ainda, exposição sobre os 50 anos do movimento armorial está aberta ao público no Museu de Arte Popular da Paraíba. Campina Grande é a primeira cidade do Nordeste a receber a exposição. Fique sintonizado com a gente que o CBN Universidade desta semana está começando agora. Apresentação: Edson Tavares e Erivaldo Laurindo. A gente inicia nosso programa com alguns questionamentos. Você sabe quais são as mudanças que estão acontecendo na ordem internacional? Qual é o papel do Brasil nesse novo cenário? Como fica a segurança mundial e a governança global? Essas questões estão no centro do debate de todo mundo, e em especial no Brasil, que tem passado por rupturas e rearranjos também no seu modelo social e político. Nessa conjuntura de globalização cada vez mais acentuada com a internet, cabe discutir esses pontos e também formar cidadãos para pensar esses temas. Na Universidade Estadual da Paraíba, o Centro de Estudos Avançados em Políticas Públicas e Governança do curso de Relações Internacionais tem promovido esse debate, que impacta na vida de todos nós. Sobre isso, vamos ouvir o que diz o professor Carlos Henrique Ruiz. Nós estamos passando por importantes transformações na ordem internacional que merecem as nossas reflexões. O primeiro ponto a se destacar é justamente esse caráter de transição, de transformação e, por que não, também utilizar a palavra crise da ordem internacional, porque nós não temos uma nova ordem internacional estabelecida. O segundo ponto é mencionar isso com muita tranquilidade, que essas transformações elas têm que ver a uma espécie de contestação, de ebulição, de conflito do poder e da redistribuição de poder a nível internacional com relação à ordem internacional do pós-Segunda Guerra Mundial, que de alguma maneira segue vigente até os dias de hoje. E aí nós podemos, em um terceiro momento, um terceiro ponto, elencar o papel do Brasil na transformação dessa ordem internacional. Vamos dar alguns exemplos. Em primeiro lugar, destacar que o presidente Lula, um grande protagonista, uma pessoa que exerce com grande maestria a diplomacia presidencial, ele vem reafirmando em seus discursos que o Conselho de Segurança da ONU ele reflete o pós-Segunda Guerra Mundial. O Conselho de Segurança, para quem não é familiar com o tema, é um local, um órgão da Organização das Nações Unidas onde se discute a alta política internacional. É, por exemplo, ali que se definem as operações de paz, as missões de paz da ONU. E nós temos 5 membros permanentes, que são os vitoriosos da Segunda Guerra Mundial, e nenhum, eu repito, nenhum país em desenvolvimento enquanto membro permanente. Ou seja, a maioria dos países são países subdesenvolvidos e não há um local de representação no Conselho de Segurança. Um outro ponto, para também mencionar a política externa brasileira, no que se refere a essas transformações que a gente está observando em cenário internacional, é, por exemplo, o Banco dos BRICS. O Banco de Desenvolvimento dos BRICS, ele se faz em contraposição, em contraponto também a estruturas
que foram organizadas no pós-Segunda Guerra Mundial, como é o caso do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional. O BRICS ele vem para criar um novo padrão de investimento, de empréstimos, rompendo com uma lógica norte-sul daqueles bancos. Eu poderia também mencionar a questão da China e todo o seu poderio, todo o seu comércio se realizando, fazendo agora também um outro contraponto na esfera econômica com os acordos de Bretton Woods e o padrão dólar como moeda de troca internacional. Então todos esses e tantos outros, a questão também da guerra da Rússia com a Ucrânia, são questões que merecem a nossa mais detida reflexão para que a gente busque uma nova ordem internacional, já que estamos num período de transição que se coadune e que seja mais justa com relação aos países em desenvolvimento e às nossas ânsias por democracia e direitos humanos. Agora a gente muda de assunto para falar sobre o grande acervo de literatura de cordel, que em breve estará disponível através da internet no site da Biblioteca de Obras Raras Átila de Almeida. Lá você consegue visualizar folhetos de grandes nomes como Leandro Gomes de Barros, por exemplo. O repórter Gabriel Queiroz tem mais informação sobre esse processo de preservação do material físico e universalização do conteúdo digital. O acervo pessoal do professor e pesquisador Átila Almeida hoje é considerado o maior acervo de cordel conhecido no mundo. Aqui na UEPB são mais de 18.400 obras, entre cordéis, periódicos e outras publicações. Em 2003, esse acervo foi adquirido pelo governo do estado da Paraíba e em 2004, a UEPB instituiu a Biblioteca de Obras Raras Átila Almeida. A universidade é responsável pela guarda, conservação e manutenção dessas obras e os cordéis, material que estão passando pelo processo de digitalização, como explica o auxiliar de biblioteca Marcel Freitas. Nós temos usuários de diversas partes do país, de diversos países. E assim, na nossa rotina cotidiana, nós percebemos que muitos pesquisadores não tinham acesso a esse material. Quem morava em Campina Grande, quem morava perto, conseguia vir até a biblioteca, conseguia pesquisar, conhecer todo o seu acervo. Mas diversos pesquisadores que moravam fora não conseguiam ter esse mesmo acesso. Então, alguns usuários pediam para que nós pudéssemos fotografar os materiais. E aí nós até conseguimos fotografar com celular, mandar por e-mail, mas não existia um projeto amplo que estudasse quais seriam as fases, como é que seria feito, como é que poderia ser disponibilizado para o usuário. Então, em 2018, mais ou menos, começou esse projeto. Até que em 2022 nós ampliamos o alcance. Então, nós começamos a colocar os materiais no repositório institucional da UEPB, no DSpace, os materiais que foram mapeados como de domínio público. Então, são materiais que não têm mais direitos autorais. E também, só que ainda existia um desafio, como disponibilizar os cordéis que ainda têm direitos autorais. Então, nós passamos por um longo estudo sobre como fazer isso e chegamos a uma solução, né, que é o empréstimo digital controlado, que é um tipo de empréstimo que ele tenta equiparar o empréstimo digital ao empréstimo físico. Então, você continua tendo a restrição de um usuário acessa por vez. Esse usuário tem a restrição de não conseguir fazer download, cópia, impressão. Então, ele também tem um tempo fixo para poder consultar a obra. Até agora, cerca de 942 livretos dessa literatura já foram digitalizados. São obras de grandes autores como Leandro Gomes de Barros. Após o processo, o acesso a essas obras deve ser prioritariamente por meio digital, como afirma o auxiliar de biblioteca. Ele tem essa função de permitir que usuários distantes da biblioteca consigam ter acesso. Também tem a questão da preservação da obra. Então, como o usuário tem acesso ao item digital, nós podemos evitar o manuseio, diminuir o manuseio da obra física. Então, ela continua precisando ser cuidada, nós continuamos com todos os trabalhos de preservação, só que a redução do manuseio deteriora menos a obra. Para o usuário ter acesso à obra, ele vai ter que dar uma justificativa adicional. Então não basta querer ter acesso ao conteúdo, porque o conteúdo já está disponível de forma digital. Então seria, por exemplo, alguma questão de um estudo sobre a pigmentação do papel, sobre o tipo de material utilizado. Então uma pesquisa que envolvesse o próprio suporte físico do material, aí sim, o bibliotecário vai avaliar e pode dar acesso a essa obra.
Mas se o interesse for somente no conteúdo, a obra vai ser restringida. Porque justamente esse é um dos motivos para a digitalização, que o usuário tenha menos acesso e manuseie menos a obra. Então nós teremos ao mesmo tempo uma preservação e um acesso do usuário ao conteúdo. Se o usuário já tem acesso com a digitalização, ele tem que dar um motivo extra para conseguir acessar a obra física. A digitalização dos cordéis vem sendo feita através de impressoras e scanners, seguindo vários cuidados com o material que é antigo e em condições delicadas. O uso de luvas para o manuseio é obrigatório, como explica o técnico Joel Oliveira. Faço o processo página por página. Aí como você está vendo aqui eu tenho um arquivo desse cordel aqui que eu acabei de digitalizar. São 54 páginas. Aí a gente faz página por página, o demorado é isso, aqui tem página por página do cordel e depois dele pronto, a gente junta tudo aqui e está colocando ele no drive. Conta pra gente quanto tempo mais ou menos leva uma obra como essa de 54 páginas para você digitalizar em um scanner comum como esse? Esse eu comecei ontem e acabei agora, foi umas 4 horas. Que o pessoal diz aqui nos bastidores que você é bem rápido durante esse processo, né? Agora, a maioria dos cordéis são 16 páginas, 8 páginas, e esses são bem mais rápidos, mas esse aqui demorou bastante porque foi como se eu tivesse feito os 4, 5 cordéis. A digitalização dessas obras, além de contribuir com a preservação do material em si, ainda tem o papel de universalizar e democratizar o acesso à informação e ao conhecimento. E uma das novidades desse processo é a opção também para deficientes visuais. Marcel Freitas explica melhor esse processo de inclusão. Preservamos a obra com a digitalização, nós damos acesso a ela para usuários que não tinham acesso antes, porque estavam distantes, e também tem a questão dos deficientes visuais, que antes não conseguiam ter acesso a essas obras. E como uma das etapas da digitalização envolve a reconhecimento de caracteres, então junto com a foto do cordel, da obra que for digitalizada, o aplicativo transcreve, identifica quais são as palavras que tem naquele material. Então, posteriormente, com um aplicativo de transcrição, o deficiente visual consegue ter acesso ao conteúdo da obra. A Biblioteca de Obras Raras da UEPB passa por mudança e, por enquanto, para conhecer mais sobre a Biblioteca Átila Almeida, basta acessar o site biblioteca.atilalmeida.epb.edu.br, que muito desse material, citado inclusive aqui na nossa reportagem, já se encontra digitalizado no site, disponível, claro, para visualização na internet. Gabriel Queiroz para o CBN Universidade. Riquíssima reportagem, obrigado, Gabriel. É bom demais ter acesso a tantas obras raras através da internet. Assim, o mundo inteiro pode prestigiar o que é tão nosso, né? O que é da nossa cultura, da nossa história. Mas agora é hora do nosso primeiro intervalo. Fica sintonizado com a gente que na volta vamos falar sobre a parceria entre os departamentos de jornalismo e educação física do Campus 1, aqui em Campina Grande, que tem movimentado bastante a prática esportiva. Voltamos já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado, 3 de junho. E com muita informação para você, ouvinte da 103.5, a rádio que toca notícia. Edson, o que temos agora no início desse bloco? Olha, Arivaldo, uma parceria entre os departamentos de jornalismo e de educação física do Campus 1 tem resultado em uma maior procura da prática esportiva no DF. Através de divulgação jornalística, as turmas estão com lista de espera para a entrada de novos alunos. A repórter Ana Beatriz Lopes conta um pouco sobre essa iniciativa de comunicação que possibilita a experiência para os alunos de jornalismo. Na última década, as redes sociais se tornaram um poderoso meio de comunicação e de marketing para empresas, organizações e influenciadores digitais. Um bom exemplo disso, na prática, é o programa Laboratório Pedagógico Saúde, Esporte e Lazer da Universidade Estadual da Paraíba, mais conhecido como Escolinha do DEF. Com mais de 20 anos de atuação, o programa encontrou nas mídias sociais o que precisava para conseguir alcançar um público maior. Quando a pandemia começou e houveram as paralisações das atividades da universidade, o programa achou na parceria com o Departamento de Comunicação da UEPB o que precisava para continuar com as ações que beneficiam estudantes e a comunidade em geral de forma remota.
Isso resultou no projeto intitulado Assessoria de Imprensa como ferramenta para ampliação e divulgação de ações extensionistas no Departamento de Educação Física, com várias iniciativas, como explica a coordenadora da escolinha, Anne Dantas. Os alunos nos pediram vídeos, editaram esses vídeos, colocaram nas mídias, fizeram a divulgação, aí criaram um Instagram do programa. Isso foi no início, na pandemia, quando a gente se encontrou. E aí, a partir daí, foi divulgado também mais na UEPB. A UEPB começou a conhecer mais o nosso programa. Quando nós voltamos, aí foi fundamental. Se antes ela nos ajudou a chegar nas casas das pessoas através do YouTube, de vídeos, e nos auxiliou aí nessa divulgação, quando nós voltamos foi essencial, porque fizeram um Instagram, fizeram divulgação nos jornais e saíram comunicando a todos a imprensa. Então, deu uma grande repercussão ao nosso programa. A partir daí, a gente conseguiu mais visibilidade dentro da UEPB e fora para as comunidades. O projeto conta com alunos do curso de jornalismo e, para eles, a bagagem de conhecimento adquirido durante a vivência das atividades é enriquecedora, além de contar com uma base de confiança nesta parceria entre os departamentos. De acordo com a coordenadora do projeto de assessoria de imprensa, professora Verônica Oliveira, os estudantes conseguem experiências em várias áreas de jornalismo. O projeto promove um ambiente de aprendizagem para os extensionistas do projeto do Departamento de Comunicação, preparando-os justamente para esse ambiente de assessoria de imprensa, que é um ambiente também de trabalho para os egressos do curso de jornalismo. Então, eles aprendem, eles vivem uma rotina de produção, certo? Seja com releases, criação de releases, seja enviando propostas e sugestões de pauta para a imprensa, seja entrando em contato direto com os jornalistas, seja criando uma rotina de produção para as redes sociais, seja assessorando a imprensa na hora da produção de um conteúdo lá nos ambientes do Departamento de Educação Física. Enfim, tudo isso acaba gerando para os estudantes outros conhecimentos, estabelecendo também um relacionamento de confiança entre justamente a mídia e o nosso assessorado. A aluna de jornalismo e bolsista do projeto entre 2022 e 2023, Maria Beatriz Oliveira, conta um pouco da experiência vivenciada. Foi muito bom, tanto para a minha experiência como estudante, como também estar engajada num projeto que tem um apelo social tão grande assim, sabe? Que você vê diretamente como atinge as pessoas aquilo ali. Então, quando eu peguei o projeto, eu acho que eu peguei num momento muito bom, assim, que as pessoas estavam procurando por isso. E a escolinha é o lugar onde isso é oferecido de forma gratuita. Então, é tanto que assim que a gente começou, em 2021, teve um aumento muito grande, assim, na quantidade de seguidores, na quantidade de pessoas que iam até lá, o Departamento de Educação Física, para procurar saber mais sobre o projeto. Então, foi uma experiência maravilhosa para mim. Bem como Maria acabou de falar, o projeto conseguiu fazer com que houvesse um salto de seguidores inscritos no programa da escolinha do DEF, e quem confirma isso é a coordenadora do programa Laboratório Pedagógico Saúde, Esporte e Lazer, Anne Dantas. Agora, nossa última inscrição, que foi agora no início desse semestre, em cada modalidade nós temos mais de 15 pessoas na lista de espera. Antes, as modalidades, faltava pessoas em algumas modalidades, porque natação e futsal nunca faltaram, nem musculação. Mas agora, todas as modalidades que a gente oferece estão com lista de espera por causa da divulgação que o projeto de comunicação fez junto a gente. Lembrando que a rede social do programa no Instagram é o @defescolinha e por lá você fica sabendo de todas as novidades. Ana Beatriz Lopes para o CBN Universidade. Obrigado, Ana Beatriz.
Mudamos de assunto agora para falar sobre saúde materna na perspectiva da integralidade. Esse foi um dos temas debatidos no primeiro simpósio de saúde materna, realizado pelo Departamento de Psicologia da UEPB. A ideia foi realizar um diálogo entre as diversas áreas e enxergar a saúde materna de forma ampla e interdisciplinar. Uma das debatedoras foi a professora do Departamento de Serviço Social, Kathleen Vasconcelos. Ela falou sobre a ideia da integralidade. Vamos entender um pouco do que se trata. E o movimento de mulheres, o movimento feminista, o próprio movimento de reforma sanitária pautou essa necessidade, dessa abordagem integral. As mulheres se recusaram a ser tratadas apenas como uma parte, como um fragmento. Então, há toda uma demanda desse tratamento na perspectiva ampliada, né? E aí a gente precisa considerar que essa integralidade, ela se refere a você como ser integral, mas também você inserido nas relações sociais e que, no caso, a integralidade na saúde, que os serviços de saúde estejam organizados para responder às suas necessidades e às suas demandas. Então, você precisa de uma consulta de pré-natal. Vai lá na atenção primária, mas você também precisa de exames. Você pode ter alguma intercorrência, alguma coisa. Então, a rede, o próprio SUS ou a rede do serviço de saúde também precisa estar organizado para responder de forma integral às suas necessidades. Então, a perspectiva da integralidade vai justamente ampliar esse olhar dos profissionais de saúde para considerar essa mulher como um todo, problematizar e questionar esse modelo que considera o parto não como um momento da mulher, mas como um momento de intervenção, né? Um momento de que se está numa unidade hospitalar. E aí, para redefinir esse nascimento, porque tem algumas pessoas que colocam que para a gente mudar o mundo, a gente precisa mudar a forma de nascer, né? Então, para esse processo, que não, eu usei a questão do nascimento, mas envolve todo esse contexto de cuidado, a atenção à saúde da mulher. Então, a gente precisa mudar, por exemplo, a formação em saúde, porque os profissionais, desde a sua graduação, deveriam ter um contato com as teorias, as ciências sociais na saúde, para discutir como as mulheres vivem, o que são as mulheres, porque a mulher hoje é algo muito abstrato, é uma diversidade na constituição desse sujeito. A gente tem a mãe solo, a gente tem a mãe genética, a mãe adotiva, a mãe, enfim, uma diversidade. A gente tem a mulher negra que vivencia essa maternidade e essa gestação de uma forma diferente da mulher branca, né? Então, a discussão da maternidade requer também todo esse debate das intersecções, de como elas influenciam, né, na vida dessa mulher, no modo de vida dessa mulher, ou seja, a gente precisa pensar a mulher nessa perspectiva ampla. Então, precisamos mudar a formação dos profissionais, precisamos também mudar a forma como o serviço se organiza, porque, por exemplo, um elemento muito importante para essa abordagem integral é o trabalho interprofissional, que as profissões dialoguem entre si, que a mulher não precisa contar uma coisa para o médico, a mesma coisa para o enfermeiro, a mesma coisa para qualquer profissional que atenda, né? Então, as profissões precisam dialogar para estar oferecendo esse serviço numa perspectiva integral de respeito, de qualidade, de segurança a essa mulher. A gente precisa mudar a própria lógica da saúde, porque você tem a atenção primária que muitas vezes não se comunica com a saúde mental, que muitas vezes não se comunica entre si, a intrasetorialidade. E a intersetorialidade, que é a saúde se comunicar com as outras políticas. Porque, por exemplo, se a gente pega uma mulher negra de periferia, que vive com violências, que passa fome, a gente vai precisar de toda uma rede de serviços de proteção social para que essa maternidade, essa gestação dela, essa maternidade dela, possa de fato ter acesso a direitos, né? Então, na verdade, quando a gente discute a saúde mental materna, a gente está questionando a forma como o nosso modo de vida hoje, no qual a mulher é sobrecarregada, a desigualdade de gênero é marcante. Então, discutir saúde materna significa a gente refletir, questionar, criticar esse modo de vida e também a forma como o serviço se organiza, como o serviço de saúde, como os profissionais abordam, como a formação é feita. Então, assim, de fato, é uma discussão que não pode ser feita de maneira isolada e requer problematizar todos esses elementos que estão trazendo determinações para a vivência dessa maternidade. E vamos fazer mais uma pausa nesta manhã de sábado. E no próximo bloco tem entrevista com a professora Hélida Correia. E o nosso assunto é agricultura familiar. A gente volta rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade deste sábado de volta. E um recado muito importante agora para você que fazia algum curso na Universidade Estadual da Paraíba e abandonou a graduação, bem como para aqueles que querem mudar de curso dentro da instituição ou que desejam mudar de cidade, estudar em outro campus, ou simplesmente também mudar o horário. Termina na próxima segunda-feira, dia 5 de junho, o prazo para os interessados requererem reingresso ao UEPB, transferência voluntária de curso e também a transferência do campus ou mudança de turno para o semestre 2023.2.
Se você se encaixa em uma dessas opções, deve acessar o endereço eletrônico sistemas.epb.edu.br/forms. Eu vou repetir para que você possa anotar bem direitinho e acessar o sistema, tá certo? sistemas.epb.edu.br/forms. Para reingresso, o candidato precisa estar em situação de abandono do curso há, no máximo, 5 anos. Vale salientar que o reingresso só pode acontecer, no máximo, 3 vezes. E, claro, é necessário também que exista a disponibilidade de vagas para o curso de origem do aluno. Já para a transferência voluntária de curso, o estudante precisa comprovar que tem pelo menos um semestre letivo integralizado na instituição até a data de inscrição. Ou seja, ele obrigatoriamente precisa ter concluído ao menos um semestre até o período 2022.2 para poder fazer essa solicitação de mudança de curso. Com relação à transferência de campus, a regra é a mesma. Precisa ter no mínimo um período letivo integralizado, como também é necessário que exista o mesmo curso de origem no campus pretendido. Ainda é exigido que o discente esteja com a matrícula realizada ou período trancado no semestre vigente, e para mudança de turno valem as mesmas regras. Todos os editais completos e o quadro de vagas estão disponíveis no site da UEPB, uepb.edu.br. Na aba de downloads de documentos, você tem acesso aos editais. Acesse lá e confere tudo bem direitinho. A Coordenadoria de Comunicação, a CODECOM, da Universidade Estadual da Paraíba, está com um novo selo de entrevistas no canal Rede UEPB. É uma playlist no YouTube em que pesquisadores falam sobre diversos temas de maneira didática. As entrevistas são fruto de uma parceria entre a CODECOM e o projeto de extensão chamado Comunicando Cidades e Universidade, Jornalismo e Informação Intercampus, coordenado pela jornalista Juliana Rosas. Em uma dessas entrevistas, a professora Hélida Barbosa Correia, do Centro de Ciências Agrárias, o CCAA, que fica no Campus 2, em Lagoa Seca, falou sobre agricultura familiar. Nós vamos trazer agora alguns trechos dessa entrevista que aborda um assunto muito importante e de interesse de todos nós. A professora iniciou falando o que é agricultura familiar. Primeiramente, ela é a principal forma de agricultura que nós temos no mundo, né? É a agricultura familiar que produz o nosso alimento, né? O alimento que está na nossa mesa, né? Nosso alimento de todo dia. Então, são unidades conduzidas pela família, unidades pequenas, né? Não são grandes áreas, 100 hectares e tudo mais. Então, são unidades familiares com uma pequena extensão, onde você tem um elevado cultivo nessa área. Então, se tem o cultivo de hortaliças, de cereais, também a criação animal. E são os agricultores familiares que estão mais próximos de nós, consumidores, né? Então, é a forma de fazer a agricultura mais ligada à sustentabilidade da unidade agrícola, e são as pessoas que produzem o nosso alimento do dia a dia. A professora Hélida também falou um pouco sobre as características da agricultura familiar no nosso estado. Temos uma característica especial aqui na Paraíba, da agricultura familiar tem uma grande importância, né, fortíssima na produção de alimento em todas as regiões da Paraíba. E nós temos aqui um que a gente chama de um berço de agricultura familiar ecológica, né? Então a gente tem produzido aqui na Paraíba alimentos de alta qualidade nutricional, né, e também livre de contaminação química, né, que são as unidades de agricultura familiar de base agroecológica, onde não se utiliza agrotóxico na produção de alimento, né, e se utiliza o máximo dos recursos que tem na unidade familiar. Então, a agricultura familiar na Paraíba, ela tem essa característica especial de ser uma agricultura ecologicamente viável, e que beneficia aos agricultores que não se expõem com esses produtos químicos que causam diversos problemas, inclusive câncer, né, e outras doenças iatrogênicas, né, que vêm do acúmulo dessas moléculas, né, estranhas ao nosso organismo,
E uma outra coisa extremamente importante da agricultura familiar paraibana, que às vezes a gente não se atenta, é a questão da família viver no campo, né? Toda vez que eu consumo um produto da agricultura familiar paraibana, eu estou fomentando com que a família continue no campo, produzindo aquele alimento de qualidade, onde eu não tenho condições de produzir, a família tem condições de produzir, né? Então, quando eu vou numa feira agroecológica, né, e compro esse produto, eu estou incentivando que aquela família tire o seu sustento dali, né, dessa produção, e me alimente a minha família com produtos de qualidade, né? E o mais importante, assim, a qualidade que vai me proporcionar a saúde, porque o que a gente se alimenta está ligado à nossa saúde diretamente, né? A nossa alimentação é ligada diretamente às doenças, né, do nosso organismo. Muito importante essa questão de o quanto os alimentos orgânicos contribuem para a nossa saúde. A professora falou um pouco mais sobre isso. Então, quando eu consumo um alimento agroecológico, que eu tenho certeza que eu estou consumindo um alimento com utilização de água limpa, porque nas feiras agroecológicas elas são certificadas pelo Ministério, né? São organizações de controle social de produção orgânica, então eu não posso usar água contaminada para produzir, não uso a questão dos agrotóxicos, né? Então há uma fiscalização coletiva. Então, eu estou consumindo um alimento limpo, né, sem contaminação biológica de bactérias e tudo mais, porque a gente, infelizmente, né, a gente sabe que muitos produtores, quando eu compro um alimento no supermercado ou na feira central, por exemplo, né, que eu não tenho a garantia de origem, eu posso estar consumindo um coentro com resíduo de herbicida que não é registrado, com resíduo de fungicida de outra cultura, com coliformes fecais, eu não sei de onde vem, né? Então, a partir do momento que eu consumo os alimentos da agricultura familiar paraibana ecológica, eu estou garantindo a minha saúde, a saúde da minha família e a sustentação econômica da família. Outro ponto interessante abordado na entrevista foi a importância de incentivar a agricultura familiar. A gente que está na cidade, né, não tem muita noção de como é difícil você produzir no campo, né? A questão das chuvas, né, que não são constantes, tem que armazenar água, a questão dos adubos, a questão do gerenciamento agrícola da unidade familiar, né? Então, é muito importante. E se esse pessoal parar de produzir e vier para o campo para trabalhar no comércio e tudo mais, o que vai acontecer, né? Então, toda vez que eu deixo de ir no supermercado, comprar uma hortaliça, comprar um feijão, e vou numa feira agroecológica comprar, eu estou fomentando a saúde, a minha saúde e das pessoas que se alimentam comigo, e a questão econômica das famílias, né? Porque é muito difícil você produzir no campo. E o que a gente tem na Paraíba, que é muito forte, que é essa produção agroecológica, né, livre de veneno, e também que garante a dignidade e a justiça social para as famílias, é uma coisa que você não vê em outros estados, né? Então, por exemplo, se eu vou para São Paulo, é muito difícil ter feira agroecológica. E além do produto de qualidade, eu consumo um produto com preço justo, porque a base do consumo de alimento agroecológico é um alimento bom para todo mundo, não só para a pessoa que tem maior poder aquisitivo, que compra um alimento orgânico no supermercado, que vai pagar horror. Não, é um alimento saudável para todo mundo, né? Isso é muito importante. E isso é uma coisa que a gente precisa valorizar e precisa conhecer, né? Porque às vezes a gente não tem noção do que a gente está comendo, né? Por exemplo, é comum nas lavouras de tomate convencional aqui da Paraíba, pulverização com agrotóxico dia sim, dia não. Esse agrotóxico ele vai para o tomate, não adianta eu lavar o tomate, ele está ali dentro do tomate, eu estou consumindo aquilo, né? E aí, aquele resíduo que está se depositando no meu corpo, né? A chance que eu tenho de adoecer por aquilo. Né? Então, isso é muito importante, a gente entender o que a gente está se alimentando, do que a gente está se alimentando e a quem que eu estou enriquecendo. Né? Se eu estou comprando no supermercado, eu estou dando dinheiro para quem? Né? Por que não comprar um alimento de qualidade no preço justo e fomentar uma família que está ali do meu lado, que eu posso visitar a unidade familiar quando eu quiser, porque elas são abertas para o consumidor. Então, voltando, assim, na Paraíba a gente tem uma riqueza que é a agricultura familiar de base ecológica, que a gente não tem em outros estados, infelizmente. Só que essa riqueza, eu vejo que às vezes a gente não valoriza, né, o tamanho dessa riqueza que a gente tem aqui. E como é que a gente não valoriza? Como eu vejo, porque eu sou frequentadora de feira agroecológica, né, então a gente tem quarta, a feira
ali na estação de trem, né, ali perto do açude. A gente tem a Feira Agroecológica da UEPB na quinta-feira. E a gente tem as feiras nas cidades aqui também próximas, né? Me dói o coração ver um agricultor voltando para casa com um produto que não vendeu, né? Aquele produto de qualidade barato e ele não vendeu. E às vezes a pessoa passa na frente da feira e vai comprar no supermercado. E, por fim, a professora Hélida Correia explicou a relação entre a agricultura familiar e o agronegócio. Eu acho assim que às vezes a gente é muito preconceituoso quando a gente fala agronegócio no sistema pejorativo, sabe? O agronegócio está dentro da agricultura familiar. E para mim, o que é o agronegócio da agricultura familiar? É o cultivo em diversidade, é na utilização de produto químico e a família ter retorno econômico daquilo, porque ela precisa ter retorno econômico. A família não tem que ficar miserável ali. Não tem, ela tem que evoluir sim com os seus filhos e a família em todo. Então, é um agronegócio, né? Só que é um agronegócio sustentável. Porque às vezes a gente fala de agronegócio só aquela utilização de adubo químico em larga escala, né? Saliniza solo, utilização de agrotóxico, contamina quem está aplicando, contamina quem está comendo. Então, acho que nossa sociedade está evoluindo essa questão da palavra agronegócio, né? O problema é o que é nos passado, né? É o que é fomentado, né? Assim, às vezes esse agronegócio sustentável às vezes não aparece muito, né? Fica pejorativo, né? Esse termo agronegócio, ele é um termo assim que a gente não pode falar agronegócio como uma coisa ruim. É um negócio que vem da agricultura, né? Agora, tem várias formas de fazer agricultura. Eu posso fazer uma agricultura sustentável pensando na minha saúde, na saúde de quem está consumindo, e eu posso fazer uma agricultura só pensando no dinheiro, no retorno econômico rápido. Eu estou me lascando para o meio ambiente e para quem está consumindo. Porque, outra coisa, essa agricultura convencional, contaminante, o que é outra coisa recorrente? Você tem o produtor que produz coentro com aplicação de veneno ali para vender e ele tem o seu canteirinho com coentro para a alimentação da sua família, entendeu? Ali ele só pensando para vender, ele não está pensando em quem está consumindo, né? Então, acho que são alguns termos assim que a gente precisa assim, clarear. Para ouvir a entrevista completa e outras entrevistas do projeto, é só acessar o canal do YouTube Rede UEPB e conferir a playlist O Assunto É. Vamos para a nossa próxima pausa. Na volta, tem informação sobre as inscrições para a colação de grau 2023.1 da UEPB. E ainda uma dica cultural bem legal para você aproveitar aqui em Campina Grande. É rapidinho, fique sintonizado aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Chegamos com o último bloco do nosso programa e o recado agora é para os estudantes da Universidade Estadual da Paraíba que estão concluindo a graduação no período 2023.1. As inscrições para a colação de grau regular estão abertas até a próxima terça-feira, dia 6 de junho. Os alunos devem se inscrever preenchendo o formulário eletrônico disponível no site da universidade, uepb.edu.br. É importante lembrar que esse acesso deve ser feito através do e-mail institucional do concluinte. Podem participar da colação de grau aqueles estudantes que integralizaram todos os componentes curriculares obrigatórios, eletivos e optativos, bem como as práticas profissionais, o quantitativo de atividades acadêmicas, científicas e culturais, além da apresentação do trabalho de conclusão de curso. Aqueles que foram avaliados pelo ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, também precisam ter comparecido à prova. O período de colação de grau 2023.1 será de 24 a 28 de julho, começando pelo campus de Monteiro. No dia 25, serão realizadas as solenidades em João Pessoa e Guarabira, dia 26 em Catolé do Rocha e Patos, dia 27 em Araruna e, fechando as colações, dia 28 será para os alunos dos campos de Campina Grande e Lagoa Seca. Todas as cerimônias serão presenciais, exceto a do Campus 1 e do Campus 2, que, pela questão de espaço e o grande número de concluintes, deve ser feita de forma híbrida. No ato da inscrição, o estudante escolhe a forma que quer participar, no caso desses dois campos que têm uma colação de grau híbrida.
A Pró-Reitoria de Graduação deve divulgar lista com os nomes de todos os estudantes aptos a colar grau no período 2023.1 pela Universidade Estadual da Paraíba. E desde já nós deixamos os nossos parabéns aos novos profissionais que estão concluindo a tão sonhada graduação pela UEPB. Sucesso aos novos profissionais formados pela UEPB. Agenda Cultural. A gente traz agora uma super dica cultural para você, ouvinte da CBN Campina Grande. É que no Museu de Arte Popular da Paraíba está aberta para visitação a exposição Movimento Armorial 50 anos, que traz a história desse legado deixado pelo mestre Ariano Suassuna. A repórter Vitória Félix esteve lá e traz agora os detalhes para a gente. Campina Grande é a primeira cidade do Nordeste a sediar a mostra Movimento Armorial 50, exposição que conta a história do importante movimento que nasceu em Recife, na década de 1970 e teve como idealizador o escritor Ariano Suassuna. Iluminagravuras, manuscritos, figurinos e estilogravuras estão divididas pelas 3 galerias do Museu de Arte Popular da Paraíba. A exposição foi idealizada por Regina Godoy, que explica sobre a montagem. Em 2019, eu assisti em Curitiba um show sobre música armorial. E o termo me chamou muito a atenção. Depois eu fui pesquisar e descobri que a armorial estava muito ligado com Ariano. E aí eu descobri tudo isso, pesquisando um pouco mais, descobri que em 2020 seriam 50 anos do movimento armorial. Essa exposição ela traz o legado de Ariano e a gente está levando para as novas gerações, quando a gente leva para São Paulo, Rio, que não conhecem, que desconhecem, né, todo essa efervescência cultural que foi o movimento armorial, que tem seus desdobramentos aí ao longo de mais de 50 anos, ele continua vivo aqui no Nordeste e a gente levou para o mundo isso, né? A gente fez as plataformas, a gente tem usado todas as formas para divulgar, né? Então é importante para a gente trazer para as novas gerações e para que as futuras gerações também tenham esse registro. O museu teve que passar por adaptações para receber a exposição. Foram feitas mudanças na estrutura interna, ajustes no sistema de acondicionamento e ganhou nova iluminação, além de paredes soltas em MDF. Para o diretor do museu, José Pereira, a exposição ressalta ainda mais o nome do Museu de Arte Popular da Paraíba. É a primeira vez assim, que o museu, acho que do Nordeste, mas o nosso também, recebe uma exposição de tamanho e envergadura, de importância, né? Não só pela temática do armorial, que é uma temática importante, que Ariano Suassuna conduziu na década de 70, um movimento que envolveu teatro, dança, música. Então é um movimento muito importante para a história do Brasil, da cultura popular brasileira. Então, assim, essa exposição está hoje no Museu de Arte Popular da Paraíba, nos coloca no cenário nacional. A gente passa a ser hoje um museu que vai estar dentro da vitrine nacional dos museus brasileiros. Então, por esse motivo, é muito importante. E sem contar a questão da própria cidade. Então, a gente sempre reclama muito que, tanto não só exposições, mas, por exemplo, shows de música, de teatro, que não vêm para as regiões mais periféricas, né? Ficam sempre na região sul-sudeste. E a gente tem a possibilidade de, em Campina Grande, ter uma exposição como essa, que circulou só em grandes capitais, o povo campinense, paraibano, vai poder prestigiar essa exposição. Então, assim, eu acho que tudo isso torna, de fato, assim, coloca nosso museu, posiciona o nosso museu num lugar muito interessante dentro do cenário nacional. A exposição conta com mais de 140 obras de artistas como Francisco Brenan, Juva Samico, Zélio Suassuna, J. Borges e do próprio Ariano Suassuna. Uma das obras expostas é o figurino do filme A Compadecida, de 1969, baseado na peça Alda Compadecida. Outra obra em destaque é a Onça Caetana, pintura retratada várias vezes por Ariano, que representa a morte, e foi feita em formato tridimensional para abrir a exposição. A curadora Denise Matar fala mais sobre essa peça. Então, a Onça Caetana, durante todo o período da exposição, eu queria ter um elemento muito marcante que fosse de Ariano. Então, eu acabei escolhendo a Onça Caetana, porque achei que a Onça Caetana é a Onça Caetana desenhada pelo Ariano. Então, o nosso primeiro lugar de apresentação foi Belo Horizonte.
E o Guilherme, que é o nosso cenógrafo, né, que escolheu todas as cores, tudo que tem aqui, ele conhecia um bonequeiro de Belo Horizonte que era apaixonado pelo Ariano, adorou o projeto e ele mobilizou um grupo. Então, a Onça Caetana, ela foi feita em Belo Horizonte e ela sempre abre as nossas exposições. Apesar dela parecer tão grande, ela é muito levinha, ela é de isopor, né? Então, a gente vai levando ela para todos os lugares, mas ela recebe com impacto, né? A mostra homenageia os 50 anos do Movimento Armorial, completados em 2020. A exposição no MAP está aberta desde o dia 18 de maio, com um momento especial de visitação para a imprensa. Quem já passou pelo Museu dos Três Pandeiros gostou do que viu. A jornalista Adriana Alves elogiou a montagem. Essa exposição é muito linda, ela é muito rica, culturalmente falando. E a obra da Ariano, ela é uma obra imortal, ela é atemporal e também muito cosmopolita. Então, a cidade que a receber enriquece ainda mais o cenário cultural. E Campina Grande entra nessa trajetória, entra nesse cenário de cultura justamente para enriquecer ainda mais esse ambiente, que também é extremamente rico. A cultura da Paraíba também é rica. Então, essa exposição vem a calhar, né, vem a contribuir, enriquecer ainda mais esse ambiente cultural e atemporal que a obra da Ariano nos traz. Quem também esteve acompanhando a exposição foi Manuel Dantas Suassuna, filho de Ariano Suassuna. A expectativa é a melhor possível, né? É um estado que a gente tem ligação muito forte. Meu pai era paraibano, né? E a gente aprendeu a amar a Paraíba através dele. Então, a expectativa é a melhor possível. Estou começando a ver agora. Estou começando a ver a primeira... Mas estou achando bonito. Não conhecia esse espaço. Né? A primeira vez que eu estou entrando nele e estou gostando. Estou achando muito bom. A mostra conta também com programação musical, rodas de conversas e oficinas que irão acontecer ao longo da programação. No lançamento, teve demonstração de como são feitas as xilogravuras. A exposição fica no MAP até dia 20 de agosto e a entrada é gratuita. Para visitação, os horários são das terças às sextas-feiras, das 10 da manhã até as 8 horas da noite, e sábado e domingo, das 2 horas da tarde até as 8 horas da noite. Os ingressos estão disponíveis no site do Simpla. É só entrar e garantir o seu. Vitória Félix para o CBN Universidade. Obrigado, Vitória, pelas informações muito importantes. E que dica boa, não é mesmo, Erivaldo? Você já foi conferir a exposição sobre 50 anos do Movimento Armorial lá nos Três Pandeiros? Edson, eu ainda não fui conferir, mas com certeza irei conferir sim, agora no mês de junho. Então, a exposição está até no mês de agosto, vai ter bastante tempo para prestigiar esse grande trabalho, essa exposição. E assim, encerramos o CBN Universidade deste sábado. Na apresentação deste programa, Erivaldo Laurindo e Edson Tavares. A produção de Juliana Marques e Juliana Rosas. Reportagens de Ana Beatriz Lopes, Gabriel Queiroz e Vitória Félix. A edição é de Isis Coelho e Lucielen Lima, com finalização técnica de Apolo Ricarte. Direção geral de Hipólito Lucena. Muito obrigado pela sua companhia aí do outro lado do rádio. A gente volta sábado que vem, a partir das 9 horas da manhã, aqui na CBN Campina Grande. Até lá, Erivaldo. Até lá. Tchau, tchau. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.